Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí. Vambora pro nosso vídeo da semana, né? Nosso vídeo da semana vai ser em homenagem aos pretos velhos, né? Todo ano o canal traz uma homenagem a eles, né? Acho que no primeiro ano aí do canal eu não trouxe em maio, né? Assim que o canal começou. Acho que eu trouxe um pouquinho pra frente, no outro mês, né? Mas no ano passado eu já fiz em maio. E esse ano eu vou seguir aqui da gente estar fazendo no dia 13 de maio, tá? Que é a data, né? Com que se colocou como homenagem ao Dia dos Pretos Velhos, né? Que é o dia da abolição da escravatura. Então ficou o dia em homenagem aos pretos velhos. A gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre os pretos velhos e eu vou estar falando sobre um pouquinho sobre as benzedeiras e as rezadeiras, que eu acho que é um assunto que lembra muito preto velho, né? Já faz muito tempo que eu tô querendo trazer esse tema aqui pro canal e nunca consegui trazer. E aí, quando foi chegando perto, né, da data aqui de falar dos pretos velhos, eu falei, tá aí, já sei aonde vai estar encaixando de eu falar das rezadeiras e rezadeiros, né, benzedeiras e benzedeiros. A gente vai estar falando aqui no vídeo dos pretos velhos, tá bom? E aí depois a gente vai fazer aqui um jogo, né, uma tiragem. Aí eu já escolhi um tema, que aí quando a gente for pra tirar eu falo, tá? O tema que a gente vai estar fazendo, tá bom? E aí, como sempre, vou estar pedindo, né, pra quem puder, pra quem quiser, tá se inscrevendo no canal, né, tá curtindo, compartilhando, comentando, né, aí deixando seu like. Isso vem ajudando muito aqui no trabalho do canal. E queria agradecer também, né, aí os últimos inscritos do canal. Desde o vídeo da Dona Zaira, todo vídeo a gente ganha um novo seguidor. E isso pra mim me deixa muito feliz. Mesmo o canal tendo poucos seguidores, né, ainda. Porque já até me questionaram sobre isso, né? O porquê que eu não investia, né, assim, pra tá lá fazendo live, coisas que trariam mais seguidores. Pois eu acho que eu sempre mantive o trabalho pequeno, né? Porque nesse período eu vim agregando conhecimento. Eu sabia que eu precisava estudar muito. Eu sabia que eu precisava ainda adquirir muito conhecimento. Então eu preferi vir do pequeno, né? E tá agregando esse conhecimento dentro de um trabalho pequeno mesmo, né? E eu tá me desenvolvendo com isso, para aí sim, né? Eu conseguir tá abrindo isso num leque maior. Que eu acredito que, se tudo der certo, é o que vai começar a acontecer aí depois do meio do ano, né? Vamos ver. Mas a tendência, é o que eu pretendo, né? E aí a gente vai estar investindo um pouco mais. Mas eu me mantive pequena, né? Assim. E isso foi muito importante para mim, né? Também veio me ajudando aí nessa rota, né? No meu caminho aí nesse trabalho, tá bom? Então, venho agradecendo, né, a todos que vieram se inscrevendo, que comentam, enfim. E o vídeo da Dona Cigana da Estrada foi um vídeo muito especial. Foi um vídeo muito emocionante para mim. Foi um vídeo que eu me emocionei muito antes de sentar nessa mesa. Foi um vídeo que eu me emocionei muito nessa mesa. Eu tive que me segurar muito para não chorar. Ó, até agora vocês estão vendo? O meu olho ainda fica meio marejado, assim. E eu senti uma energia muito forte, que uma vontade muito grande de chorar. Eu tenho certeza que tinha aqui, né? Alguém me acompanhando, que tava aqui. Eu sentia, sabe? E foi muito especial aquele vídeo. A história dela tocou muito em mim, assim, sabe? De uma forma que eu não sei explicar pra vocês. Mas foi um vídeo muito, muito emocionante. E eu sabia que ia ser um vídeo, assim, bacana, né? E espero aí que tenham gostado, tá? Porque pra mim foi um vídeo muito especial. Todo vídeo que eu sento aqui, né, eu sento com muito carinho, né, pra fazer, assim. Eu sempre expliquei aqui, eu deixo de fazer várias coisas pra estar sentada aqui, né? Que nem final de domingo hoje, eu tô sentada aqui. Podia já estar deitada, podia estar fazendo outra coisa, mas não, né? Eu assumi essa responsabilidade como uma responsabilidade minha e comigo, né? E eu
faço sempre o melhor que eu posso, tá bom? Aproveitando que é dia domingo, né, já tava esquecendo. Feliz Dia das Mães, né? Pra todas as mamães, né, que assistem o canal, que possam vir assistir, ou que estão inscritas, né? Pra minha mãe, né? Pra todas as mães que são próximas de mim, né? Pra minhas tias, enfim. Pra todas as mamães do nosso país aí, né? Um ótimo... Que o dia tenha sido ótimo, né? Que eu ia falar um ótimo dia, não, porque o dia já tá acabando. Então, que o dia tenha sido ótimo, né? E que vocês possam ser abençoadas sempre, né? Com o poder aí da espiritualidade, dando forças, né? Dando muita saúde, muita prosperidade e muito caminhos, né? Pra todas vocês, tá bom? Então é isso, né? Então vamos embora, né? Vamos estar falando aqui hoje que eu tenho um carinho muito especial por esses pretinhos, que é assim que eu chamo meus pretinhos aqui, né? Eles dois ficam lá na minha cozinha, são minhas companhias lá na cozinha. Às vezes eu vou falar alguma besteira, até falo pra eles, ó, faz de conta que vocês não estão ouvindo as besteiras que eu tô ouvindo, que eu tô falando aqui, né? E é muito engraçado. Eu ganhei primeiro ela de presente, né? E aí depois eu comprei ele pra fazer o canal. Vou fazer o canal, vou fazer o casal. Deve ser pra fazer o canal mesmo, porque ficou, né? Mas primeiro foi ela. Eu ganhei ela de presente, né? E aí deixei ela num cantinho. E aí depois eu comprei ele pra estar fazendo o casal. E de lá pra cá, né? Eu sempre cuido deles, então sempre fico cafezinho lá na cozinha. Eles ficam num cantinho com esse tercinho deles que fica lá. E fica o copinho de café, que tá aqui até, mas eu não coloquei aí. Que é esse copinho bem pequenininho de ágata, né? Que fica pra colocar café pra eles lá na minha cozinha. E eu tenho uma devoção muito grande. Ontem, lá, né, na casa, nós tivemos o trabalho do ano também pra eles, dos pretos velhos. Então, foi bem bacana. E eu quis aproveitar essa energia, né? A energia que já tava da casa, vamos trazer energia aqui pra mesa, né? Com os pretos velhos. E aí, né, eu já dei aqui várias produções aí, tem, né, nos vídeos dos pretos velhos com relação aos pretos velhos, mas eu vou estar puxando uma parte, novamente, é pequenininho, tá? Pra gente tá falando dessa questão do preto velho, né, explicando o que seria o preto velho, né, vamos estar falando assim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das benzedeiras, né? Os pretos velhos, né? Quando a gente for pensar assim nessa linha de preto velho e a gente ligar os pretos velhos, né, aos escravos que foram trazidos ao Brasil, a gente tem que colocar alguns pontos para a gente estar entendendo, né, o que seria o preto velho, né? Os escravos, na realidade, eles não chegavam, a grande maioria, né, não chegavam a essa idade mais idosa, né, essa idade mais avançada. Normalmente, assim, né, historicamente falando, eles não viviam mais do que 30, 35 anos, né? Muitos morriam de exaustão, de doenças, ou muitas vezes, exatamente por essa rotina, né, exaustiva, que o corpo era submetido dia após dia, muitos ficavam doentes e aí não serviam mais aos seus senhores, né? Não tinham mais serventia e muitas vezes eram mortos, né? Eram mortos porque não tinham mais serventia, né? Quando a gente vai falar também historicamente, a gente tem que lembrar que nem todos os escravos foram retirados à força, né? Assim, não por esse comprador que chegava, né, ia lá e arrancava eles de lá, roubava eles de lá e trazia. Não, muitos, né, até acontecia isso, mas a grande maioria era vendido, né, eram vendidos ali pelo rei, né, daquela aldeia ou daquele espaço, que pegava ali os mais fracos, que para ele também não tinha serventia de alguma forma, e acabava vendendo, né, para esses, eu vou falar que eram comerciantes, porque na realidade era isso que eles eram na época, né, comerciantes de pessoas. Era isso que eles faziam. E aí eles eram vendidos, né, para serem escravos em outros países, né, em outros continentes, enfim. E aí, né, eu tava até vendo isso que eu achei muito interessante. E aí consegui entender essa questão, né, que como a gente mesmo falou aqui no começo, se eles não chegavam a essa fase tão avançada,
Então, por que nós temos essa ideia do preto velho, né? Ele ser velho, né? Ser mais idoso, ser mais senhor. Quando esse escravo, né? Essa pessoa era vendida, ele passava por um ritual, né? Já. Dizem, né, que existia esse ritual. Antes de entrar no navio negreiro, né? Ele era batizado, né, ali, né? Dentro do cristianismo. E ele recebia um nome cristão. Como, por exemplo, João Batista, né? Maria, Joaquim, Benedito, né? Que não é à toa que alguns pretos velhos trazem esses nomes, né? Eles trazem esse nome. Então, eles recebiam esse nome, que era considerado, né, um nome cristão, vamos dizer assim, ou um nome de batismo ali, né, que eles estavam recebendo, ou melhor a gente tá falando assim. E eles passavam, se eu não me engano, tem esse lugar, se eu não me engano é na Nigéria, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que ali, né, dentro desses países, né, de onde muitos escravos eram levados, é um portal mesmo que tem, né? Eles construíram esse monumento que é tipo um arco, né? Que marca ali uma passagem, né? Que para você estar entrando no porto, aonde ficavam os navios negreiros que levavam essas pessoas. Então, esse monumento que eles construíram hoje é exatamente para lembrar esse fato que acontecia. Então, quando eles passavam, como vou falar assim, que era um portal, como se fosse, né? Eles passavam por esse portal. Quando eles passavam por essa linha, eles deixavam de existir aquilo que eles eram, né? Ali na terra deles. Então, o nome deles não era mais o mesmo. Eles tinham que deixar para trás, às vezes, a família, os seus ancestrais, a sua ancestralidade, a sua religião, né? Tudo aquilo que era deles, o que pertencia a eles, eles não podiam levar mais. A partir do momento que eles passassem, né, por esse, eu vou falar esse portal, né, desse lugar, eles tinham que deixar isso para trás. Eles não podiam mais ser quem eles eram, né, na realidade. E aí eles entravam no navio negreiro, né, e eram trazidos. Dizem que nem todos passavam, às vezes acontecia de não passar por esse ritual. Então, o que acontecia? Aqueles que não passavam por esse ritual, né, nesse lugar, no caso, eles tinham, os donos ali deles, né, os novos donos, né, ali, os senhores ali das terras onde eles iam trabalhar, eles tinham um período de 1 ano, né, assim, e a obrigação de estarem convertendo esses novos, esses escravos, né, dentro da doutrina cristã. Então, tá realmente passando pelo batismo, enfim, por tudo isso que tinham que passar. Então, eles tinham um prazo de 1 ano, né, para estar convertendo essas pessoas. E aí, o que acontece? Alguns escravos foram à resistência, né? Continuaram, de alguma forma, cultuando, né, ali os seus ancestrais, a sua ancestralidade, os seus deuses, né? Aí surgiu, no caso, que a gente conhece como sincretismo, né? Que aí surgiu o sincretismo, eles precisaram fazer esse sincretismo para continuar cultuando ali, né, o que eles acreditavam, seus deuses, enfim. E outros realmente acabaram se convertendo mesmo, né? Acabaram se convertendo para o cristianismo, né? Quando eu falo cristianismo, era mais o catolicismo mesmo, né? E acabaram se convertendo mesmo. Muitos acabaram, foram obrigados, às vezes no começo, mas acabaram simpatizando. O que era normal também, acabaram se simpatizando, né? E aí, alguns escravos, todo mundo sabe, né, que eram direcionados a trabalhar na casa grande, né? Trabalhar com os senhores ali direto. Então, na cozinha, eram, como é que falam? Vigias ali, como se fossem zeladores da casa. Então, eram aqueles escravos que ficavam mais dentro da casa grande. Algumas eram amas de leite, né? Então, que a gente já sabe aí na história que existiam esses escravos que não eram direcionados para os trabalhos, né, na colheita, enfim. Eles eram mais direcionados para casa. Dizem que esses escravos, né, que ficavam mais ligados à casa dos senhores, foram os escravos, né, que deram origem a essa linha de preto velho. Por quê? Eram os escravos que acabavam chegando na idade avançada. Eram os únicos que acabavam chegando. Exatamente porque eles tinham um tratamento diferenciado. Então, eles conseguiam chegar, né, nessa fase mais
mais avançado, né? Assim, mais idosa, né? E eles também se tornavam muito católicos. Eram aqueles que acabavam simpatizando. Não que os outros também não simpatizassem, mas esses acabavam. Porque eles estavam mais ligados ali dentro da casa. Então participavam mais das missas, tinham mais o conhecimento e eles agregaram mais essa cultura cristã. Né? Então dizem que esses são os pretos velhos. Por isso essa imagem que a gente tem, né? Deles mais senhores e principalmente com eles com essa questão do terço, né? Que preto velho carrega muito terço na mão. Traz muito essa simbologia com o catolicismo, né? O preto velho traz bastante. Então dizem que esses seriam, né, os espíritos dos escravos que deram origem aos pretos velhos, né? Que seria essa linhagem, né, no caso. Né? E quando a gente pensa em preto velho, né, é difícil a gente, principalmente quem conhece a linha de preto velho, é difícil não ligar eles aos benzimentos, né? E não ligar eles às rezas, que são muito fortes. Quem participa, já participou, né, de uma linha, assim, né, de uma gira de preto velho, vai ver o quanto isso daí é fundamental, né? Eles sempre estão ali com elementos para fazerem as rezas, que são as ervas, os copinhos com água, né, vela, né? Alguns têm os elementos particulares, com o seu cachimbo, né? Com fumo, muitos usam cachimbo, né? Com fumo, que também é um trabalho ali que eles vão estar fazendo. A defumação, né? Que é muito importante no trabalho. Não pode faltar a defumação do preto velho, né? Ali em dia também. E eles vão fazer esse trabalho, né? De reza, de benzimento nas pessoas que vão ali, né? Assistir a gíria. E quando a gente fala de benzedeiros, né? Eu vou falar assim, benzedeiras e rezadeiras, né? Isso é uma cultura, né? Que eu vou falar assim, era um trabalho, não um trabalho, né? Mas é algo, é uma raiz da nossa terra, né? Eu vou falar que tá muito ligada à nossa ancestralidade. Eu acho que é aqui de quase todo mundo, né? Assim, era muito comum, né? Quando a gente era, eu principalmente, né? Quando era criança, e os que são mais velhos do que eu, que tem essa mesma fase aí de idade que eu, né? Aí na faixa dos 40 anos pra cima, era muito comum a gente ir em benzedeira. Gente, quando a gente era criança, né? Curar, como é que chama? Bucho virado, como é que chama aquilo, meu Deus? Quebrante, né? Era muito, muito comum a gente ir numa benzedeira, numa rezadeira, pra gente poder estar se curando dessa energia, né? Algumas faziam o trabalho no prato, que era água com óleo, né? Se ajuntassem as bolinhas, é porque ali você tava com quebranto, aí elas iam passar a erva, o banho, ou enfim, aquilo que você precisava, ou iam benzer, enfim. Então, isso era muito comum, né? E isso foi se perdendo na realidade, né? Hoje é muito difícil você encontrar uma benzedeira. É difícil você encontrar uma benzedeira. Eu não tô falando que ela esteja ligada a um trabalho dentro de uma casa de axé. Não, uma benzedeira mesmo. Aquela que você, talvez aí mais pro lado do interior, eu acredito que seja talvez até mais fácil de achar, né? Assim, nas cidades mais puxadas pro interior, talvez pro Nordeste, Norte. O Norte do Brasil eu acho que deve ter muito ainda. Que é e nessa cultura, nessa região, essa cultura ainda é muito viva, né? De benzimento, enfim. Agora aqui, né, pra gente que é mais da cidade grande aqui, então eu acho que isso foi se perdendo. É muito difícil de encontrar alguém, né, que venha benzendo. Né? Eu vim, né, dessa linhagem de avós, né, eu acredito que bisavós também, tataravós, por que não, benzedeiras e rezadeiras. Porque o que acontece? Esse era um conhecimento, né, que era passado de mãe para filha, de vó para neta. Então, né, assim, era algo que era ligado à família, né? Era uma linha, né? Uma linhagem, vou dizer assim. Então, por isso que eu falo, muito provavelmente eu tenha vindo dessa linha de tataravó ou alguma tia que ensinou e assim foi indo. Mas era uma linhagem, né? Uma linhagem que veio vindo. E isso, no caso, parou na minha avó. Vamos falar, nas duas avós. Acabou parando nas duas. Nenhuma das minhas tias. Minha mãe, ela benze com a preta velha. Mas ela não benze ela, né? Minha mãe dá passe, pra mim é um benzimento, que a gente vai estar falando isso aqui também. Mas ela dá passe lá dentro da casa, lá onde ela trabalha. Fora, que nem minha avó fazia na casa dela, não. Isso daí minha mãe não faz também, né?
Então, isso parou ali. Minha avó não passou, as duas não passaram esse conhecimento para ninguém, né? E eu vi que ninguém, na realidade, minhas primas, não tiveram esse interesse de ir atrás, né? Eu até então não tive, e hoje eu venho buscando resgatar isso que era, né? Claro que o conhecimento que elas tinham se perdeu, né? Aí eu vou ter que vir atrás de uma outra forma, estudando de uma outra forma para estar resgatando esse trabalho, que é essa linhagem da minha família. E eu não tive filha, né? Eu tenho um filho, mas eu tenho uma sobrinha, quem sabe, né? Ela não se interessa, ou uma outra pessoa que entrar na família, né? Que vier se interessando, a tá seguindo, né? E tá levando esse trabalho, né? Então, quando a gente fala da benzedeira, da rezadeira, qual é a diferença entre as duas? Na verdade, o trabalho é praticamente o mesmo, né? Ali a reza é a base do conhecimento. A diferença da benzedeira é que ela usa elementos para poder estar executando esse trabalho de limpeza, esse trabalho de amor, porque eu falo que é o amor que está muito envolvido nesse trabalho, tá? E no caso a rezadeira, ela não usa elementos, ela só usa a reza, o poder da reza, né? Ali, das palavras, vou estar falando assim. E no caso a benzedeira, os elementos que ela vai usar é isso: as plantas, um rosário, uma vela, água, né? Que é muito importante a água. Ou essa questão que nem eu falei, que tinham essas que usavam, né? Os pratos, o prato com água e óleo, né? Que era uma reza ali que elas faziam e acabavam sabendo se a pessoa tava ali com quebrante ou não, conforme esse óleo se misturava na água. E, nossa, isso era uma crendice popular, isso dava certo. As pessoas eram curadas através desses conhecimentos populares, né? E isso foi acabando se perdendo. Então, essa é a diferença entre as duas. Mas, na realidade, o trabalho é muito parecido, né? Da benzedeira com a rezadeira. No caso, que eu vejo assim, a minha avó paterna, ela era mais ligada, ela era mais uma benzedeira, né? E minha avó também tinha os trabalhos ali na Umbanda, como eu já falei, mas minha avó fazia esse trabalho de benzedeira. Vinha muitas pessoas na porta da minha avó. Minha avó faleceu e ainda ficou, por exemplo, uns 2 anos vindo gente na porta atrás dela, pra ela benzer, né? E minha avó materna, ela benzia também. Mas minha avó, eu vejo muito minha avó ligada mais a essa questão da rezadeira, que minha avó veio do interior, né? Então minha avó falava muito daqueles grupos de mulheres que se ajuntavam para rezar. Então eu vejo muito minha avó com essa questão mais rezadeira, mas ela benzia também. Ela também sabia benzer, né? A minha avó materna. Então, é essa linhagem que eu venho tentando resgatar o poder das rezas e o poder dos benzimentos. Pelo menos na questão da minha família, né? E às vezes, minha avó, no caso, minha avó falava muito isso, assim, que ela não passava porque ela tinha medo. Por quê? Você precisa aprender a tirar, né? Você vai tirar aquilo da pessoa. Não pode ficar comigo, porque isso vai fazer mal. E eu também tenho que saber como tirar isso de mim, jogar isso pra fora, mas que isso também não interfira nas pessoas à minha volta, né? Não venha adoecendo as pessoas que estão à volta. Então, minha avó falava que ela tinha medo de passar, né? Um conhecimento, enfim, ela falava isso. E aí, gente, eu cresci, né? Aí eu fui estudar no Kardec, como eu falei aqui que eu já fui. E no Kardec existe esse trabalho de benzimento, só que a gente fala que é o passo de energia, mas não deixa de ser um benzimento, né? O reiki não deixa de ser um benzimento, só que são com, vamos dizer assim, de doutrinas ou conhecimentos diferentes, né? Uma forma, um olhar diferente, vamos estar falando assim, mas é benzer da mesma forma, né? E lá no Kardec mesmo, eu aprendi que, aí eles falavam, né? Aqui a gente vai estar aprendendo como dar o passe, né? Como limpar, né? Como se limpar, como não jogar isso pro ambiente. Então, você vai estar aprendendo isso, né? Essas coisas, não deixa de aprender. Mas eles sempre deixavam isso muito, muito claro. Que não precisava, né? Você não precisava ter... seguir, ou então... Como é que não é seguir, né, mulher? Mas, por exemplo, para mim benzer uma pessoa, eu não precisava só ou simplesmente tá entrando ali e adquirindo esse conhecimento. Eu poderia benzer uma pessoa até mesmo sem ter essa prática, sem ter esse conhecimento, ou por estar, ou ser obrigada a estar dentro de uma doutrina, que era no caso ali, para mim poder dar um passe numa pessoa, ou poder estar benzendo uma pessoa. Aí eu vou explicar assim, né?
Eu não posso sair por aí dando passe, um exemplo. Não da forma como eles ensinam ali. Mas o passe, o benzimento, ele vai muito além dos elementos ou dessas, vou falar assim, desses dogmas, né? Vou colocar assim, tudo muito corretinho. Né? Não sei se eu tô usando as palavras corretas, tá? Mas, por exemplo, né? A gente pode dar um passe numa pessoa quando a gente dá um aperto de mão. Quando a gente dá um abraço numa pessoa que tá precisando ali de um conforto, né? Quando a gente escuta uma pessoa que tá precisando falar. Quando a gente fala algo que toca o coração. Ou as palavras que aquela pessoa tá precisando ouvir, né? É num chá que você faz no momento que uma pessoa tá doente. Numa oração, né? Que você faz sabendo que aquela pessoa tá passando por um momento de agonia. Às vezes um abraço tem um poder tão mais forte e curativo do que realmente um benzimento todo cheio de regras, né? É que essa pessoa, ela vai estudar e ela não vai ficar só ali, ela vai ter um outro direcionamento. Por exemplo, as benzedeiras, elas não ficam só no benzimento. Normalmente elas vão ensinar alguma medicina para você estar fazendo depois, porque elas tinham esse conhecimento, né? Claro que você não vai estar fazendo isso, mas você não precisa se limitar, né? Todo mundo pode benzer. Eu até falei isso para um amigo meu esses dias, né? O nenê dele nasceu e ele não queria tirar o nenê para estar levando lá para levar para tomar um passo com os pretos velhos, que a criança ainda não tinha tomado as vacinas, enfim. Aí ele falou, mas eu acho que ele tá precisando de benzer, eu acho que seria bom para ele, tá? É pai, sentiu alguma coisa. Aí eu falei, faz você, né? Você pode benzer. Tem coisa maior que um amor de um pai para um filho? Não tem. Então faça a sua oração do seu jeito, né? Ali, faça a oração por ele, né? E vai pedindo, né? E vai benzendo do seu jeito, com aquilo que vai com o seu coração, aquilo ali vai estar funcionando igual o braço de um preto velho. Pense nos pretos velhos, chame pelos pretos velhos e peça, né? E vá fazendo, né? Você vai ver como isso vai funcionar igual, como se você tivesse ligado. Você não precisa entrar dentro de um terreiro. Isso é bom? Lógico que a gente não tô aqui, nunca, jamais, porque eu sou de terreiro, né? Eu sou e eu acredito muito nessa força e sempre falo isso, tá? A gente traz alguns trabalhos porque ali tá envolto, né, de toda uma energia. Mas se você não pode, se naquele momento você não tem como levar e você sabe que tá precisando, então faça você. Faça uma oração, né? Chame por eles, chame ali pelo povo das almas, pelas almas, né? Peça para que eles venham trabalhando, te ajudando, né? Então, a gente não precisa ficar limitado nessa questão, para mim dar passo, então eu preciso. Então, para mim benzer, eu preciso. A oração que você faz todo dia pelo seu filho é um benzimento, né? A oração que você faz todo dia ali pela sua família é um passo de energia, né? Eu faço todo dia ali, leio a Bíblia de manhã. Isso é um passo que você dá na sua casa, é um passo que você dá na sua família, né? Então, não precisamos nos limitar apenas nos elementos, né? E a gente fala isso e até dentro mesmo da cultura dos orixás. O dia é hoje, é o que eu tenho para hoje, é isso que eu tenho para hoje. Então, é aí os elementos que eu vou usar é o que eu tenho no dia de hoje. Ponto e acabou. É hoje que eu preciso ser curado, não posso ficar até esperando daqui 5 dias. Então, se hoje essa oração vai estar me ajudando aqui na minha casa, então que eu faça essa oração, porque essa oração vai estar me ajudando aqui na minha casa, né? Então, é isso, né? E eu falo que eu tenho muita vontade, né, de estar estudando e estar trazendo isso. E agregando esse trabalho junto com o trabalho das ciganas, que não vai estar, né, deixando ali de estar fugindo, né, um pouco. Então, tá agregando isso, né. E eu tenho aí vários projetos de várias coisas que eu pretendo estar desenvolvendo esse trabalho em breve, né, inclusive, né. E a gente tá abrindo aí algumas coisas. E convidar, trazer esse convite, né, para esse resgate. Se você é de uma família aí, né, de benzedeiros, que é sua família, se você se interessa por isso, então resgate isso, traga esse resgate desse poder, que é uma cultura do nosso país. Isso é muito Brasil, né? Eu vou falar isso. Isso é muito brasileiro, essa cura através dos benzimentos e das rezas, né? Essa cultura popular, porque era muito popular, né? A gente tá fazendo isso. E isso foi se perdendo, né? E quando essas coisas vão se perdendo, é um pedacinho de nós que vai deixando de existir,
É um pedaço de nós que vai deixando de existir. Então, a importância de estar cultuando os nossos ancestrais, né? Quando a gente resgata esses trabalhos, quando a gente não esquece essa sabedoria, a gente está exaltando e cultuando aqueles que vieram antes da gente, né? E não é à toa que isso é muito ligado aos pretos velhos, né? Porque traz essa sabedoria, esse conhecimento que eles traziam com eles, principalmente essa sabedoria ancestral, né? Que eles tinham, né? Então, não deixe, né, que essas raízes se percam, né? Como eu sempre falo, nosso país tem uma dívida muito grande, né, histórica, né, com relação a essas atrocidades, né, que aconteceram aqui. Isso é algo que dói, é doloroso falar, né, dói. Sempre que eu tenho que falar dos pretos velhos, isso dói em mim, tá falando sobre isso. É difícil estar falando, né, porque é algo difícil da gente conseguir compreender. Como é que a gente pode julgar as pessoas, né, pela cor, pela opção sexual, como é que a gente pode julgar a pessoa pela crença, pela fé, né? Achar que a pessoa ela é menos porque a cor da pele dela é diferente, né? E a gente fazer com que essa pessoa fosse retirada da sua família, do seu lar, né? Atravessasse um oceano sem saber para onde ia, né? Ser açoitado, trabalhar ali dia e noite, né? Em condições que a palavra desumana ainda ela é pequena, né? Perto para o que acontecia. Essa é a realidade, né? E hoje a gente ainda tem trabalho escravo, né, no nosso país. No nosso país, fora do nosso país. A gente sabe que isso ainda existe muito, né? E só que hoje, vamos falar um pouco mais escondido, né? Mas temos ainda esse trabalho, né? Ainda acontece, né, situações assim, de sempre estar tentando, né, se favorecer em cima daqueles menos favorecidos, né? Isso é algo que vai ser difícil, né? Eu acho que quando o ser humano conseguir parar, né, de pensar dessa forma, de agir dessa forma, é quando a gente vai conseguir evoluir, né, de alguma forma. Pelo menos um pouquinho, né? Evoluir um pouquinho. E eu que venho, né? Venho dessa raiz negra, porque eu sei que eu vim, né? Eu sei que tenho esse sangue, né, na minha veia, apesar de ser branca, mas eu sei que eu tenho. Isso pra mim me dói. É muito difícil. E é muito difícil fazer o vídeo dos pretos velhos e não sentir essa dor, né? Assim, de estar falando deles. E eu tenho uma gratidão muito grande, né? Assim, por todo esse conhecimento, por toda essa proximidade, né, que eu vim ganhando, de estar aprendendo, de estar conhecendo e de estar podendo trazer aqui um pouquinho, né, de uma homenagem, um pouquinho de algumas palavras, né, com relação a eles, né? Então aqui fica a homenagem do canal, né, a esses senhores e senhoras, a essas benzedeiras, né, benzedeiros, rezadeiras e rezadeiros, não só essa linhagem dos pretos velhos, mas a todas essas mulheres, né? E homens, né? Porque tem homens, é muito mais comum mulher, tá? Muito mais comum, né? Mulher. Mas temos homens também, mas é muito mais comum mulher. Era uma linhagem, é um trabalho mais ligado a essa parte feminina, né? Aí, ancestral mais feminina. Mas também existem homens, tá? Então, por isso que eu vou falar benzedeiros, né? Porque os pretos velhos também benzem os homens. Mas hoje em dia é mais comum mulher. Você não vê homem, você vê mais mulher, né? Assim, nessa linhagem. E é isso, né? Eu nem sei, eu me perdi o que eu tava falando. Essa questão eu falo, gente, é difícil. A minha cabeça fica até meio perturbada, assim, sabe? A cabeça vai longe. Ela tá indo longe. Como se, sei lá, é meio que uns devaneios, sabe? E é isso, né? Então, fica a minha homenagem, a homenagem do canal, né, a todas essas pessoas. Eu lembrei os benzedeiros, as rezadeiras, né? E fica esse convite de não deixar, né, que essa... Eu vou falar que essa doutrina, porque é uma doutrina, não deixa de ser, né? E que esse trabalho, né, não se apague, não seja
esquecido. Adorei as almas. Que fica a minha homenagem aqui, né, aos pretos velhos. E aí, pra gente tá fazendo aqui, nosso trabalho com as cartas aqui da semana, tá? Eu escolhi trazer aqui, já que a gente vai falar de benzimento, né? A gente vai falar de benzimento. Resolvi trazer aqui a pergunta: como está a minha energia nesse momento? Vamos ver aqui como é que tá a energia. E vamos tirar um conselho aí pra sua semana, tá bom? Pra semana que se inicia. Pra semana. Vamos fazer pra semana dos pretos velhos, né? Vamos fazer um conselho aqui pra semana. Essa semana que é regida pelos pretos velhos. Eu vou estar até acendendo aqui outro incenso, tá? Pra gente poder tá fazendo o jogo. Aqui acabou. Esse aqui acabou. Deixa eu já pôr pra cá. Eu jogo fora, porque senão às vezes quando eu olho tem um monte de caixa aqui. Esse aqui. Vou colocar um incenso aqui. E a gente já começa o nosso jogo. E as opções vai ser o vovô ou a vovó, tá? Vocês podem ter escolhido. Eu não sei, esses dias eu tava aqui em casa, não sei o porquê, mas eu acho que o nome dele é Joaquim. Eu nunca dei um nome pra eles. Era pretinha, pretinha. Mas eu fui falar alguma coisa e me veio o nome Joaquim. Eu nem sabia que existia um preto velho que chamava Joaquim. Pois existe um preto velho que chama Joaquim. Então eu acho que o nome desse preto velho, né, que fica aqui, que me ajuda aqui, que me ajuda a me guardar, o nome dele deve ser Joaquim. Que esse nome veio muito espontâneo, sabe? Então, vai lá saber. O dela eu não sei. Não sei. E eu tenho a impressão, não sei, talvez de ser... Vem muito na minha cabeça Maria Conga. Não sei. Eu acho que ela tem Maria no nome dela. Maria alguma coisa. Mas ela não senti tanto. Mas ele foi batata. Eu acho que o nome dele é Joaquim. Ou tem algum Joaquim aqui por perto. Vamos falar assim. Vocês vão poder estar se conectando, tá bom? Vou separar aqui só as cartas pra gente começar. E aí vocês vão pedindo, tá? Enquanto eu canto aqui, vou fazer, né? Cantar um pedacinho de uma cantiga aqui pra eles. Vocês vão se conectando aí, façam a oração de vocês. Vão pedindo aí um esclarecimento, né? Pedindo ajuda aqui ao povo das almas, né? Essa linha das almas que a gente chama, né? Os pretos velhos da linha das almas. Vai pedindo, né? Para que eles possam vir estar trazendo aí a orientação necessária para vocês. Vamos começar? Com Guiné, com arruda, alfazeme, beijoim. Salve todos pretos velhos, salve o Senhor do bom fim. Com Guiné, com arruda, alfazeme, beijoim. Salve todos pretos velhos, salve o Senhor do bom fim. Reza que me acalma, vem curar e me ensina. Faz renascer em minha fé o amor que aqui está. Fagulha de palheiro que acende, acenderá. Abre a porta do cruzeiro. Deixa as almas trabalhar. Abre a porta do cruzeiro. Deixa as almas trabalhar. É de Angola e é de Congoia, é de Aruanda, a vovó Rita vem de lá. É de Angola e é de Congoia, é de Aruanda, pai Joaquim vem de lá. Adorei as almas, adorei as almas.
Vamos começar aqui. Gente, não vai, eu não sei não, viu? Vocês se preparem, que minha voz é uma voz de taquara rachada, porque eu já tava querendo chorar. Eu não aguento. Né? Eu sou muito emocionada, gente. Eu não aguento. É trabalhar com... eu não adianta, viu? Choro pra tudo, minha filha. Vai chegar o Eri, eu tô chorando. Vai chegar a mamãe, eu tô chorando. Vai chegar a cigana, eu tô chorando. Pra tudo eu choro. É o jeito que eu sinto eles, né? Me dá vontade de chorar. E aí vamos começar então com a vovó. Vamos começar com a vovó, colocar ela aqui. Deixar aqui sempre. Dá pra ver, né? Deixar ela de um jeitinho que dá pra ver. E aí eu vou abaixar aqui um pouco. Pra vocês estarem vendo. Dá pra ver, né, gente? Deixa eu arrumar assim. Aí dá pra ver um pouco da mesa, tá bom? Para os consulentes que se conectaram aqui com a vovó, né? A gente vai falar hoje aqui na mesa sobre energia, tá bom? Então, eu venho pedindo a licença aqui, né, da minha mesa, do povo cigano, para estar trazendo aqui essa orientação e a nossa homenagem aqui, né, aos pretos velhos, né, para que eles possam estar falando aqui. A gente vai falar hoje sobre energia, então que vocês possam estar trazendo uma orientação, né, nesse trabalho, aqui para os consulentes, o que eles precisam estar limpando, como eles precisam estar direcionando melhor a energia deles nesse momento. Já que a gente falou de benzimento, vamos falar sobre energia, tá certo? Então é isso aí, né? Vamos tirar aqui como está, o tema é como está a energia deles. Eu vou estar fazendo aqui 3 perguntas e vocês vão me dar um conselho também, tá bom? Oh, tchau, Arios Gigantes. Adorei as aulas. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Fio, se você precisar, 3 cartas, tá? Aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pergunta pra cada, depois uma pergunta pra cada, tá bom? A energia que me cerca, tá? É só pensar na vovó, que ela vem me ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá. E numa casinha grande e fio, que a vovó tá lá. Que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na minha vida? Sentada num banquinho tosco e fio, com sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Quem ou o que pode estar sugando a minha energia nesse momento, né? Se tiver alguma questão assim. Pensa numa estrada longa e fio. Caramba, interessante. Aqui, como pode estar transmutando essa energia? Como eles podem estar, né, limpando essa energia, transmutando, limpando. Tá certo. Aqui, vou fazer a mesma pergunta, aí vocês me trazem um complemento, tá bom? Energia que cerca eles nesse momento, tá? Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Lembro muito da minha avó, né? Jesus. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá. E numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá.
Sentada no banquinho tosco e fio, com sua rosário na mão, pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Maria Redonda, não é Maria Conga, Maria Redonda. Que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na minha vida? Que tipo de energia? Faz sentido aqui. Quem ou o que pode estar sugando a energia deles nesse momento? Não virou? Acho que puta, não tem jeito. Mano, interessante isso daqui. Até eu me surpreendo às vezes, sabia? Como eles podem estar transmutando linfas nessa energia. Não virou, tá? Não virou. Nossa, aqui é um tapa na cara, né? Aqui é um tapa na cara. Mas... Tá. Entendi. Eu vou botar esse daqui pra cá, que esse daqui eu não vou usar agora. Vou usar na próxima opção. E aqui, a gente vai estar pegando o conselho, tá? E aqui me traz um complemento aqui pra gente estar entendendo a questão dessa energia, tá bom? E aqui é meu conselho. Não vou ler, tá? Vou pôr aqui, mas eu não vou ler. A gente vai ler depois. Vamos lá. Aqui a gente tem a carta do carro. Aí aqui eu vou ter a 8 de ouros com a carta dos ratos. Que tipo de energia você precisa trabalhar mais na sua vida? Cavaleiro de espadas. E aqui eu tenho a carta da âncora. Eu acho que eu entendi, né? Gente, aqui por isso que eu falei, ó. Quem ou o que pode estar sugando a minha energia? Saiu o 8 de copas e a carta do coração. Aqui tem a ver com sentimentos. Tá? Que não tem jeito. E aqui como vocês podem estar transmitindo a energia, que foi algo surreal, tá? 6 de paus com a carta dos livros, tá? Que é sensacional. Aqui tem a carta da sacerdotisa, que pra mim bate muito aqui, ó. Como vocês podem estar limpando ou transmutando essa energia. Aqui eu tenho a carta da torre, né? E aqui eu tenho o 4 de espadas. Então vamos lá, né? Bom, você tem o carro aqui, é uma carta de movimento, né? Então a gente vai estar falando assim, principalmente do que eu tô vendo ali, principalmente aqui, ó. Que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na sua vida? Eu acho que essa energia do carro aqui, ela vem muito ligada nessa energia que vocês precisam trabalhar na vida de vocês, tá? Eu vou começar por aqui, que eu acho melhor. A energia que tá cercando vocês nesse momento, tá? E tem a carta dos ratos, gente, não tem jeito. Aqui vai falar que existe sim, né? Pode existir algum... Aqui eu vou falar um pouco de questão de trabalho, mas eu vou entrar nisso, tá? Quando a gente tem a carta dos ratos, vai estar falando de algo, a gente pode estar falando de estresse, a gente pode estar falando de algo que tá sugando realmente a energia. Tem algo aí que tá sugando a energia de vocês, né? A gente pode estar falando de situações que podem estar trazendo prejuízo, que pode estar trazendo... A gente pode falar de roubo, tá? A carta dos ratos é uma carta muito negativa, na realidade, tá? Aqui, o que eu vejo muito, tá? Porque o 8 de ouros, a gente até costuma falar que é a carta do empreendedor, tá? Tá uma carta muito ligada a trabalho, a dedicação. É uma carta que fala muito de dedicação, tá?
Aqui, pra mim, veio muito esse insight de pessoas que podem estar se dedicando, né? E o que a energia que pode vir tá cercando vocês está muito ligada a essa questão do trabalho de vocês, né? Então, assim, são pessoas aqui que podem ser pessoas muito comprometidas com o trabalho ou muito comprometidas com o entorno, né? E de alguma forma, isso, tá? Essa energia, eu vejo muito energia ligada ao seu trabalho, tá? Ou aquilo que você se dedica, ou aquilo que você vem se dedicando, melhor que a gente fala trabalho, aquilo que você vem se dedicando. A sua energia, o seu tempo, as suas emoções, a sua atenção. De alguma forma, essa energia tá atrapalhando bastante a sua vida nesse momento. Ou até mesmo que as coisas possam estar caminhando ou se direcionando, ou se impulsionando, né, na sua vida, como se pudesse estar dando andamento nas suas coisas, tá? Aqui. Então, é uma energia que tá te cercando de muito desgaste. Eu vou estar falando isso. De alguma forma, vem desgastando em você. Pode estar te trazendo estresse, pode estar sugando essa energia, roubando energia, né, de você. Pode estar te trazendo prejuízos de cunhos materiais, sentimentais, sei lá. Aqui eu não vejo tanto mental, tá? Aqui eu não vejo tanto mental, eu vejo mais de ordem emocional, tá? Mexendo bastante com a parte emocional de vocês, tá bom? Então a energia nesse momento, eu diria muito isso, tá? Que vem comprometendo aí o andamento das coisas na sua vida, tem muito a ver com isso, tá? É uma energia bem negativa que a gente vai estar falando aqui. Pode ser proveniente do seu trabalho, para algumas pessoas até pode ser, porque aqui eu vejo pessoas que são muito dedicadas, principalmente a essa área, e isso vem sugando a sua energia. Pode estar falando de doenças, né, para algumas pessoas, pode estar trazendo prejuízo nessas áreas também, né? Então essa energia que vem cercando você nesse momento e tá atrapalhando o caminho, o andamento das coisas, né? Essa energia aqui nesse momento. Que tipo de energia, né, você... Peraí, antes de eu falar isso, deixa eu ver um negócio aqui. Desgaste emocional, né, para algumas pessoas. São situações, inclusive, situações que você se dedica, né, mulher? Tá te trazendo esse desgaste emocional e prejuízo. Então, tipo de energia você precisa trabalhar mais na sua vida. Aqui, eu vou ser muito sincera com vocês. É essa energia de movimento, tá bom? Por quê? Porque eu tenho o Cavaleiro de Espadas. Aqui, o Cavaleiro de Espadas, ele é um cavaleiro... Eu vou falar que dentro desse tarô, principalmente, é um dos cavaleiros mais rápidos, né? Eu vou estar falando isso. O Cavaleiro de... Por que que eu falo que ele é um... Eu vou falar que ele é o mais rápido, exatamente pelo meio de transporte que ele tá aqui. Porque a gente vai observar muito o que tem na carta. E é um cavaleiro que ele já tá correndo em direção àquilo que ele quer. Tá vendo? Ele tá se movimentando, indo atrás dessa moto, né? Que tá aqui. Nos outros cavaleiros, eles estão com um cavalo e eles estão parados ainda. Eles estão parados ainda. Ele não, ele já tá correndo atrás, ele já tá se movimentando. E aqui... Inclusive, eu tenho a carta do carro, né? Aqui eu tenho a carta do carro. Então, eu diria muito isso. A energia que você precisa trabalhar mais na sua vida é a energia do movimento. Por quê? Aqui eu tenho a âncora. A âncora, ela vai falar de situações que trazem pra você... como é que fala? Tem uma palavra certa. Mulher, que trazem estabilidade. Só que aqui... É aquela estabilidade que não muda, tá? Vai estar estável, tudo vai estar ok na sua vida. Ou, pelo menos, no ponto de vista, vai estar ok, tá? Porém, não vai ter mudanças na sua vida. As coisas não vão conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir correr atrás daqueles objetivos que você quer. Porque a carta da âncora traz a sensação... Traz a sensação, não. Ela traz a energia de estagnação. É quando as coisas não andam. Então, por isso que eu falo, que tipo de energia você precisa trabalhar? Energias que movimentem a sua vida.
aqui você precisa estar movimentando a sua vida. Até mesmo aqui que a energia que está cercando você nesse momento, que está te trazendo prejuízo. E pode até estar trazendo prejuízos para o campo profissional de vocês, né? Então aqui, ou para o trabalho, ou para projetos novos que vocês querem trazer para sua vida, né? Pode ser projetos de estudo, inclusive, aqui, né? E vem mexendo bastante com o emocional de vocês, né? Aqui, tá drenando bastante. Aqui é uma energia que tá drenando tudo que tem de bom. E tá deixando vocês estagnados nesse momento. A sua vida sem ter movimento, né? A sua vida não tá caminhando. E essa carta do carro vem trazendo a energia de movimento, vem trazendo a energia de mudança. Mas aqui como se vocês precisassem limpar essa energia para que as coisas comecem a andar. Porque o que acontece? Nesse momento a sua energia, ou o que tá aí de ruim na sua vida tá estagnado. Tá deixando a sua vida estagnada nesse momento, né? Tem alguma energia aí, tá deixando vocês estagnados. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui pra gente meio que tá tentando entender melhor aqui uma parte que eu fiquei aqui agora de olho, tá? Deixa eu ver o que traz aqui. Para algumas pessoas pode ser, né? Parte afetiva também. É o que a gente falou, né? Pode ser também. Para algumas pessoas até pode. Mas eu aqui é engraçado. Eu não acho que é tanto afetivo. Podem ser, ou pode ter sido prejuízos emocionais que vocês podem ter vivido diante de alguma separação, diante de alguma frustração. Para algumas pessoas podem, tá? Ou podem ser essas situações que vêm ali estagnando e trazendo, né? É como se mas eu sinto mais aqui, eu vou ser muito sincera. Para algumas pessoas podem ter sido, mas essa energia ela tá agora na sua vida. E o que ela tá fazendo? Ela tá devastando, né? Ela tá mexendo bastante, né? Tá trazendo bastante prejuízos, né, pra você nesse momento, tá? Fala muito aqui de prejuízo, né? Material, principalmente, tá? Porque aqui eu tenho 8, né, de ouros, é uma carta de ouros aqui que tá do lado. É a parte material. Então, a gente vai focar muito nessa questão de trabalho, de financeiro. Aqui, como eu tenho essa parte de copas embaixo, tá mexendo bastante com a área emocional, né, de vocês aqui, né? Tá mexendo bastante. E o que eu falei, mulher? Emocional, material. E o material, inclusive, pode ser tanto a parte financeira quanto a parte de dinheiro. Então, a energia que você precisa trabalhar é a energia que traz movimento. Como aqui eu tenho o cavaleiro de espadas, espadas fala muito da mente. Então, eu vou estar dando essa dica de vocês trabalharem muito essa parte mental de vocês, né? Então, assim, aqui nesse caso de eu ter o rato, né? A gente tem que entender que mesmo que seja uma energia, vamos dizer assim, fulano tem inveja de mim. Eu vou dar um exemplo, tá? Mas eu acabo aceitando essa energia que chega na minha vida. Eu deixo essa energia estar se manifestando na minha vida. Então aqui, quando eu falei do mental, do racional, é a gente aprender a fechar a nossa cabeça. Porque é isso que a gente aprende, eu aprendi desde que eu era criança. Macumba ou qualquer coisa só pega se a gente deixar. Porque quando a gente tá firme com a nossa fé, quando a gente tá firme na nossa direção, quando a gente tá firme no caminho que a gente deve andar, quando a gente sabe para onde a gente deve ir, que isso é muito importante também, para onde eu devo ir, qual é o meu caminho, as coisas podem até cruzarem, elas podem até trazer algum efeito para nossa vida, mas elas não vão derrubar a gente, né? E a gente não vai ser atingido no potencial que essa força poderia ter vindo aqui atingindo a gente. Eu vou dar um exemplo. Eu, Thaís, né? Se eu não tivesse nesse trabalho, muitas coisas que aconteceram, né, que aconteceu isso, né, comigo, de demandas, enfim, aonde que eu estaria? Eu estaria no chão, numa hora dessa. Talvez eu nem estaria aqui, fazendo vídeo no canal. Mas eu não saí do meu caminho. Eu não parei de me movimentar. Por mais que as coisas estivessem estagnadas na minha vida, eu continuava aqui, ó. Sem parar, sem desistir, sem desanimar, né? Às vezes, lógico, gente, às vezes bate o desânimo, né? E tem aquilo também, eu correr atrás de estar entendendo o porquê que a minha vida tá tão parada. A minha vida tá parada, eu tô sentindo que essa energia não tá bem, a energia da minha casa não tá bem, os meus relacionamentos não estão bem, a minha parte financeira não tá andando. Então, a gente precisa ir atrás para tentar entender
o porquê que isso tá acontecendo, qual é a energia que tá nesse momento e como que eu preciso estar lidando com isso. Ah, eu não vou... A gente tem oraculistas, não só eu como outros, que podem estar ajudando a estar entendendo, né, esse processo e esse movimento. A gente vai ter benzedeiras, a gente tem igreja que pode estar ajudando, a gente tem os centros kardecistas, os centros espíritas, então lugar não falta. Você precisa escolher um lugar para você ir, para você estar se cuidando, para você estar se tratando. Alguma instituição, né, aí que seja, que possa estar ajudando você de alguma forma, né, aí a estar entendendo isso que tá oculto e que você não tá conseguindo enxergar. Porque aqui, como eu tenho sacerdotisa, tá oculto e eu não tô conseguindo enxergar. Então é alguma coisa que tá oculta, que eu não tô vendo. Então, né, vamos tentar entender aí, colocar uma energia de movimento na sua vida, né? Tá correndo atrás aí pra tá tirando essa estagnação do caminho de vocês, tá? Quem ou o que pode estar sugando a minha energia? Engraçado que saiu bem aqui. A carta dos ratos embaixo trouxe essa carta do coração. A carta do coração, ela fala de sentimentos. Quando ela aparece numa mesa, a gente vai estar falando de sentimentos, né? E aqui eu tenho o 8 de copas, que me sugere muito, que são situações. E aqui eu tenho o 4 de ouros, 4 de ouros, né? Que fala exatamente do apego. Falam de pessoas apegadas a situações. Falam de pessoas que podem ter... Como é que fala, né? Não é suvina. Tem uma outra palavra. Como se fosse, sabe? Pessoas... mão de vaca. Tem uma outra palavra, gente. Avarento. Uma pessoa avarenta, né? Pode ser também, né? Com relação à avareza. Mas aqui é o apego, né? Que é o apego. Tem 4 de ouros, 4 de espadas. É o apego que me faz sofrer. Né? E aqui são situações que eu sei que eu preciso, de alguma forma, deixar pra trás e que eu não consigo deixar. Né? Que eu não consigo deixar pra trás. Vocês podem ser pessoas que se dedicam muito a situações que acabam prejudicando de vocês de alguma forma. Não só de âmbito material, podem ser aquelas pessoas que só ligam para trabalho e só se dedicam a trabalho e acabam, na verdade, não tendo o reconhecimento necessário, acabam trazendo mais prejuízos para si, principalmente de ordem material. E eu vou falar muito de saúde, tá? Para vocês, para algumas pessoas. E para outras se dedicam muito à área emocional, dentro dos relacionamentos. Pessoas que acabam, podem ter ou têm apego a situações do passado, se não for de área afetiva, mas podem ser situações que acabam mexendo com o emocional. Aí agora eu vou um pouco mais longe, porque me veio isso aqui. O rancor. Eu não sei o porquê, mas veio essa mensagem de rancor. Podem ser pessoas que ficam apegadas a situações do passado, que te fizeram sofrer, que vocês não conseguem perdoar. Né? É difícil abandonar, é difícil virar as costas para isso. Para essa emoção, para esse sentimento, que ainda mexe muito com vocês. Existe um apego, né? Aqui, existe um apego. Agora eu entendi que nem tem nada mandado. Na verdade, é esse sentimento, né? Para algumas pessoas também, para algumas pessoas até, né? Assim, né? Tem algo oculto que vocês podem realmente não estar conseguindo enxergar. Mas para aqui tem muito essa questão, tá? Quando eu falo do sentimento, então eu vou falar disso, de perdão. De deixar para trás essas situações que te fizeram sofrer em algum momento. Que podem ter mexido e abalado as estruturas de vocês. Né? Isso vem fazendo o quê? Te trazendo prejuízo emocional. E aí o que acontece? Né? Isso vem sugando a sua energia. Para algumas pessoas pode estar trazendo prejuízos para a área de trabalho, porque vocês não conseguem desapegar dessa situação. Né? Pode estar mexendo com a parte também aí racional, mental de vocês, trazendo... Eu vou até falar isso, tá? Com questão... eu não vou falar depressão, mas para algumas pessoas pode estar trazendo desordem emocional e mental, né? Isso tá paralisando a vida de vocês, deixando a vida de vocês totalmente estagnada. Por mais que você corra, tentando resolver a sua vida, isso que tá atrapalhando principalmente a sua área de trabalho, tá bom? Aqui também, bastante a sua área de trabalho, sua parte material. Você corre, mas você não sai do lugar. Você tem essa sensação que você corre, mas você não sai do lugar. E aqui tem muito a ver com situações
que você precisa virar as costas e deixar pra trás. Que isso tá te trazendo, tá abalando você, não só emocionalmente, né, mulher? Mas tá trazendo prejuízos emocionais, né, pra você também. E as suas emoções estão prejudicando a sua vida. O que tá sugando, é verdade, o que pode estar sugando a minha energia? Os seus sentimentos, as suas emoções. E essas situações que você é apegado, ou situações que você não consegue perdoar, né? Que você não consegue virar as costas. Você ainda fica remoendo, fica preso nessa situação. Aqui são pessoas que ainda sofrem por essa situação. Vocês não conseguem abandonar isso, né? Mas para aqui, para algumas pessoas, isso pode até ser... Como é que eu posso falar? É aquilo que sustenta, né? Às vezes a dor ainda sustenta vocês de alguma forma. Serve como muleta, né? Para algumas pessoas. Para ficar se vitimizando, né? Para algumas pessoas pode ter essa conotação também. Que, né? De ficar se vitimizando. Para algumas pessoas podem ser. Aqui a gente traz obstáculos, gente. Traz obstáculos aqui pro caminho de vocês, né? Que não tem jeito. Então, o que tá sugando? A energia de vocês, né? Assim, no caso, é os próprios sentimentos e essas situações que vocês não conseguem perdoar, não conseguem deixar pra trás, né? Como vocês podem estar transmutando essa energia, ou como vocês podem estar limpando essa energia, se dedicando a vocês mesmos. Aqui fala muito de se dedicar ao trabalho, que é o que vai te trazer vitória. Aqui se dedicar aos estudos, ao conhecimento, que é o que vai te trazer vitória, é o que vai te trazer sucesso para sua vida. Aqui são pessoas que, inclusive, eu diria, foquem em novos estudos, de qualquer cunho. Ah, eu quero estudar alguma coisa ligada à espiritualidade. Ok, isso vai ser muito bom para você, né? Nesse momento, vai ajudar a estar lidando com essa energia, tá? Que tá aí te prejudicando. Ah, eu gostaria de estudar, fazer um novo curso. Vá atrás, porque isso vai te trazer vitória. Isso vai fazer com que você saia desse campo de estagnação da sua vida. Se você é preso a alguma situação do passado, isso vai trabalhar a sua mente. De alguma forma pode estar ajudando você a desapegar dessa situação, né? Para algumas pessoas aqui, tá bom? Tem essa questão, tá bom? E vai fazer com que as coisas comecem vou falar assim, a limpar, estarem chegando, ou poder, ou que aquilo que tá no seu caminho poder estar se direcionando para você. Aqui pede movimento, aqui pede mudança, né? A carta do carro é uma carta de movimento e é uma carta rápida, né? A carta do carro é uma carta rápida. Então, vem pedindo para que você acorde, né? Assim, acorde. Tente enxergar isso que tá oculto, que você não tá conseguindo ver. Para algumas pessoas podem ter essas situações, que nem eu disse, que podem estar ocultas. Então, vá atrás de um lugar que possa estar ajudando. Para algumas pessoas, vocês não estão conseguindo enxergar os seus próprios sentimentos, né? E como isso vem atrapalhando o caminho de vocês. Aqui, como estar vencendo, transmutando essa energia, limpando essa energia, é você se dedicar a você. É você enxergar em você o potencial, né? Pessoas aqui que nasceram, eu vou dizer assim, para estar vencendo na vida, vencendo os obstáculos. Pessoas que... Aqui são pessoas que correm atrás, né? Que nem eu falei dessa parte de trabalho. São pessoas de movimento, são pessoas muitas de ficar paradas, né? E então, por isso que eu disse, são pessoas que correm, mas não vê o movimento na vida. Que são situações que vocês precisam deixar para trás, né? E que vem mexendo muito com o emocional de vocês, né? Mexe muito com essa área emocional. Talvez esse desgaste também, né? O estresse. Isso que tá aqui, né? Essa energia que tá aqui também vem mexendo bastante. Ajuda a mexer. Porque tem aquela questão. Aqui embaixo a gente tem o diabo, né, mulher? Aquilo que a gente fica apegado, né? Então, se eu não consigo perdoar, se eu fico remoendo, se eu não consigo limpando isso na minha vida, né? O que eu acabo trazendo pra minha vida? Essa energia ruim aqui. Porque a carta dos ratos, ela pode falar de obsessores. Ela pode falar, né? Então, eu fico ali naquele lamento, eu fico ali espravejando, eu fico ali brigando, eu não perdoo, eu fico lamentando, eu fico nesse apego, eu fico nesse sofrimento. O que eu trago pra minha vida? O que eu trago? Eu trago alguma coisa boa? Eu não trago alguma coisa boa, eu não trago nada bom. O que eu acabo fazendo, fechando os meus próprios caminhos.
eu mesmo tenho o dom de fechar os meus caminhos, né? Então, aqui eu diria muito pra vocês, procurem uma religião, tá? Porque aqui eu tenho a carta da torre, tá? Procure uma religião. Procure algo, né? Pra vocês estarem se estruturando, né? Pra conseguirem estarem criando alguma base sólida, aí somente com parte de religião. Aqui eu diria muito pra vocês, procure algum lugar pra vocês estarem se orientando. Ah, mas eu gosto da igreja. Vai pra igreja, vai assistir missa, vai fazer alguma coisa. Hoje em dia não quer ir até a igreja, tem como assistir aí as missas. Tem na internet, gente. Vocês têm, né? Tem, então vai, assiste, né? Aqui, para quem gosta, né? Para quem então lê a Bíblia, lê ali um livro que te traga ensinamentos, né? Entendeu? Então vá atrás de algo, né? Pra estar ajudando a limpar aí essa energia. Se mexa, tá? Aqui você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa para sair dessa estagnação, tá bom? E aqui, para muitas pessoas, eu diria isso, tá? Tá se dedicando a si. Abandonar isso que você fica apegado, isso que você se dedica, que na realidade já era para você ter virado as costas na sua vida e você não consegue abandonar. Então é o momento para olhar para você, para as vitórias e as conquistas que você deseja alcançar. Principalmente de cunho profissional e material aqui, tá? Porque aqui as pessoas são muito ligadas nisso. Vocês são muito comprometidas com o trabalho. E são pessoas que têm de tudo para vencer mesmo com relação ao trabalho. Porque são pessoas bem comprometidas, né? Que são pessoas que correm atrás dos seus objetivos, tá? Mas aqui eu diria muito, muito para vocês. Se dediquem ao trabalho. Aqui são pessoas que não podem deixar de estudar de alguma forma, tá? Se vocês querem reconhecimento no campo de trabalho, é se dedicar aos estudos. Precisa estudar. Ah, mas eu, por exemplo, acho que eu preciso estar me dedicando mais a essa parte espiritual. Então, estudar a parte espiritual. Porque eu sempre falo, macumbeiro, que é macumbeiro, por exemplo, precisa estudar. Não existe macumbeiro sem estudo. Se você não estudar, meu amigo, você não vai saber nada. Não é diferente com relação às outras religiões. Se você está dentro do budismo, é estudar aquela doutrina que você está ali para você estar trazendo melhor conhecimento. Você está dentro da igreja, você vai estudar ali o que te traz. Então não é só sentar no banco da igreja, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Vai lá pra macumba, tá lá, a entidade fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Sai de lá, às vezes tá lá dentro da macumba, tá fazendo fofoca, tá ouvindo o que a pessoa tá conversando com a entidade do lado, né? Pra fazer fofoca, depois esteja pro pai de santo pra outra pessoa, né? Pra sair falando mal dos outros. Então não adianta nada, né? É ir ali com a dedicação, né? Pra conseguir tá transmutando essa energia. E aqui sempre com foco em você, né? A trazer conhecimento, novos conhecimentos para você. Para algumas pessoas, inclusive, o conhecimento aprendendo a lidar, né, com essas situações e entendendo o porquê isso acontece com você, né? E como você pode estar trabalhando isso aí na sua vida, tá bom? Mas aqui tem muito essa questão de trabalho, tá bom? Então, que são pessoas que não podem deixar de estudar. De alguma forma, o estudo e o trabalho, né? Mas eu vi aqui muito estudo, tá? E se dedicar ao trabalho também, né, mulher? Aqui são coisas que é o que vai trazer a vitória e o sucesso pra você. Aqui não é relacionamento que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é você olhar pra você mesmo. Você dedicar a você e correr atrás dos seus objetivos e daquilo que você quer pra sua vida, tá? Que não é relacionamento que vai te trazer felicidade. Aqui é o seu conhecimento, aqui é a dedicação ao seu trabalho e aos estudos. Tá bom? E é isso. Sei. Falei. Não sei se vocês entenderam, porque eu já misturei as cartas aqui tudo errado. Falei que aqui. Eu vou usar esse baralho mesmo. Só não impacta, tá bom? E aqui, vovó. Vamos ver aqui. O vovô. Vamos lá pra Joaquim. Jaruando. Fazer uma mensagem aqui pros consulentes. Deixa eu passar aqui. Dá uma limpadinha no baralho, né? Pra tirar a energia. Ah, esqueci. Pros consulentes, o conselho. Pros consulentes que se conectaram com a primeira, né? Você tem sentimentos intensos, olha lá. É jovial e incansável. Mas tende a ser uma pessoa afobada devido à sua grande energia. Pense antes de agir e canalize bem o seu potencial. Pode ser que a energia do carro, né? Exatamente, uma pessoa afobada. Né? Pode ser também. Aqui, algumas pessoas. Bom, se tá falando isso é porque é. Tá. Deixa eu tirar mais uma aqui. Não fez sentido.
Ai, queria... Ah, não, aqui não. O quê? Aquela tristeza que até lhe trouxe lágrima e lhe mostrou que nada é o que parece já passou, mas foi necessário. Agora você terá o que merece. Ah, é isso aí, velho. Gostei. Vou colocar aqui pro final, pra não correr o risco de tirar de novo. Gente, eu tenho essa caixinha há muitos anos. Nossa, muitos anos. Eu nem sonhava que um dia eu ia ser uma cartomante na minha vida, né? E ela sempre ficou comigo. É assim, de vez em quando eu pegava. Aí eu deixei aqui na mesa. E aí, de vez em quando, eu tiro até para as minhas consulentes, às vezes. Tem umas frases bem legais. Hoje eu não ia trazer, né, o oráculo das Pombogiras, porque a gente tá falando de preto velho, né? Aí eu falei, eu vou usar ele, né? É isso aí. Bom, para os consulentes que se conectaram aí com o vovô, né? Eu vou usar os dois ao mesmo tempo. Que eu acho que fica melhor. A gente corta um, depois corta o outro. A energia que me cerca. Os consulentes que se conectaram com a segunda opção. Pensando numa música aqui pra cantar pra ele. Qual que era aquele vídeo? Preto Velho nunca foi a cidade. Fala da língua do Zambia, cidade. Preto Velho. Só que eu não lembro essa parte. Preto Velho, que aqui nunca foi na cidade. Fala na língua do Zambia, cidade. Cidade. Fala na língua do Zambia, cidade. Preto Velho, que nunca foi a cidade. Eu acho que é isso. Não sei. Energia que me serve. Aqui eu tenho 2 espaços. O bagulho ia cair louco aqui, hein? 2 e 3. Ó, eu vou deixar, tá? Que ela tinha caído. Eu vi. É bem uma sequência. Energia que me cerca. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar os filhos de fé. Que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na minha vida? Alecrim, beijoim, alfazema. Que energia eu preciso trabalhar mais na minha vida? Vamos defumar os filhos de fé. Defuma com as ervas da Jurema. Quem ou o que pode estar sugando a minha energia nesse momento? Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da... É a mesma coisa, tá? Quem ou o que pode estar subindo a energia deles nesse momento. Alecrim, beijoim, alfazema. Vamos defumar filhos de fé. Traz mais uma assim. Que barulho. Ah, tá, vamos lá.
Nossa, pior que aqui é opção pra homem mesmo, né? Caramba. O que eles podem fazer, né? Pra tá limpando, transmutando essa energia aí. Nesse momento. Vai cair o barulho aqui no meu colo. Eita, minha nossa. Eita, o meu que virou ali. Eu vou usar aquele, tá? Virou bem pra cima. O as. Nossa, 2 as. Eu vou considerar isso, que foi os 2 que viraram. O as de espadas com as de ouros. E aqui eu tenho o pajem de copas. Mais uma aqui, né? Quem eu qualquer limpando, né? A energia. Nossa, saiu a carta não é uma carta minha. Aqui tem a carta do cachorro. Eita, esse jogo aqui. Eita, nossa, você complicou minha vida agora. Você sente isso. Aqui uma outra carta, por favor. Puta! Mano, não é possível. Se eu ler meu pensamento, eu tinha pensado nessa carta. Eu pensei nessa carta e essa carta caiu. Ai, podia pensar em ganhar na Mega Sena, talvez que ia ser bom. Bom, aqui eu tenho a carta dos amantes. Os enamorados, enfim. Aqui eu tenho 2 de espadas, 3 de espadas. E a carta da lua. Aqui eu tenho que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na minha vida. O as de copas. Com a carta das nuvens. Quem ou o que pode estar sugando a minha energia? 5 de espadas. A rainha, não deixa de ser a rainha de copas, mas aqui é a carta da cegonha. E aqui eu tenho a carta da cigana. Aqui eu tenho, pra limpar, né, o as de espadas. Nossa, eu tenho 3 as, né? As de copas, as de espadas e as de ouros. Só faltou o as de paus aqui. Aqui eu tenho o as de ouros. E aqui eu tenho a carta do homem. Deu a carta do cigano. Aqui eu tenho o pajem de copas, a carta da força e a carta do cachorro. Bom, vamos lá, né? Aqui, que energia me cerca? Bom, que tem jeito, né? Aqui é o seu emocional, tá? Aqui é muito a parte emocional de vocês mesmos, né? Aqui, primeiro, eu vou falar que é uma energia de medo. Aqui são pessoas que têm medo. Aqui, em muito caso, pode ser o medo de sofrer. Né? Medo de serem traídos. Aqui pode ser o medo de ser traídos, né? De estarem vivendo, eu vou falar assim, né? Algo ligado a essa parte emocional, porque a carta da lua também vai falar sobre as emoções, né? Então, ou estarem se abrindo, enfim, para algo, tá? Novo dentro dessa área sentimental, para algumas pessoas tem. Mas aqui tem muito medo de ser traído, né? Aqui. É muitas pessoas. É o medo da traição. A energia que cerca, que são pessoas que por algum motivo têm medo. Vou falar isso porque é a primeira coisa que me deu aqui, o medo de ser traído. Tá bom. Aqui são pessoas que têm medo, eu vou falar isso, tá, mulher? De se abrirem para novas possibilidades dentro da área de relacionamentos. Aqui, algumas pessoas, tá? Exatamente por questão, eu disse, de serem traídos, mas com relação a essa parte eu vou falar oculta. Porque, por exemplo, alguém estar ocultando alguma coisa de você. A pessoa não estar sendo sincera ou leal com você. Né? Aqui é o medo da traição. Medo da pessoa acabar tendo. Eu vou usar isso porque é bem isso, um amante, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Tá bom? Aqui são pessoas que têm esse medo, medo de serem traídos, tá? Tem bastante medo. E vocês se veem presos, né? Nessa situação, né? Aqui. E não conseguem sair dela, né?
Isso mexe muito com as emoções de vocês e de alguma forma ainda traz muita dor e muito sofrimento. Aqui são pessoas que podem ter sido traídas, né? De alguma forma já podem ter sofrido, né? Com isso na vida. E isso ainda mexe muito com a parte emocional de vocês. Porém, isso tá oculto. Vocês também não estão conseguindo enxergar esse medo com relação a isso, tá bom? Vocês não conseguem enxergar esse medo. O medo de serem traídos, né? Ou que ainda vocês sofrem por conta dessa situação. Então, aqui são pessoas que ainda não estão conseguindo ter clareza com relação a essas emoções, com relação a esse sentimento. Só que a energia que está cercando vocês é realmente por conta disso. E vocês não conseguem enxergar, para algumas pessoas já deve existir algum envolvimento aí afetivo aí na vida de vocês. Alguma coisa, ao ar de alguma coisa tem. Que se for uma conversa, alguma coisa tem. Existe isso. E de alguma forma, para algumas pessoas, é o que realmente ainda tá trazendo o obstáculo para vocês, né? Dentro dessa parte emocional. É como se, para algumas pessoas, essa energia atrapalha que vocês consigam dar inícios a novas situações dentro dessa área para vocês, tá? Isso vem atrapalhando essa parte emocional, que vocês se abram para novas possibilidades, né? Dentro aí dessa área. Para muitas pessoas, aqui, gente, fala muito disso, tá bom? Não vou mentir para vocês aqui. A gente pode estar olhando uma outra coisa, tá? Mas eu vejo muito isso. Para algumas pessoas, pode ser fora da área afetiva? Pode. Mas de alguma forma vocês foram traídas. Se seja por amigos, né? Pode ter sido por amigo. Aí, enfim, né? Relações, ou parte de trabalho, família. Aqui não me dá família muito não, viu? Mas aqui me dá mais essa parte, né? De relacionamento. Para algumas pessoas pode ser amizade, tá? Aí, o que acontece? Vocês não têm ainda clareza com relação a isso, né? E vocês acabam se fechando. Aqui são pessoas que podem estar se fechando, né? E isso tá gerando um obstáculo. Essa energia que você tá, esse seu medo, né? Esse medo tá atrapalhando que novas possibilidades possam estar chegando. Ou que algo novo dentro dessa área, né? Aí, emocional, possa estar chegando para vocês, tá bom? De alguma forma, tá? Aqui é muito a cabeça. É muita cabeça e emocional de vocês. Aqui vocês têm que trabalhar muito o mental e o emocional, tá? Trabalhar mais, tipo de... Ah, tá. É isso. Que tipo de energia eu preciso trabalhar mais na minha vida? Aqui eu diria muito pra vocês que são pessoas que precisam começar de alguma forma. Eu vou falar isso porque é o que eu sinto. Limpar mais essa parte emocional e começar a se abrir, né, para o amor, ou seja, para viver novas emoções, não necessariamente o amor, mas estar aberto a viver novas possibilidades, né? Aí dentro dessa área, ou dentro das amizades, ou nessa situação aqui que cortou o seu coração, o que seja, tá se abrindo para novas possibilidades, seja de amizade. Aí eu não confio em ninguém, eu tenho dificuldade de estar confiando nas pessoas, tá? Um exemplo, eu vou dar isso daqui como exemplo. Isso daqui tá meio caído, meio turvo. Ah, gente, eu vou colocar mais pra cima, vocês já viram as cartas, tá? Né, que nem eu disse, né, de ser traído novamente. Então, existe esse medo. Eu confiei demais naquele amigo, então hoje eu não quero mais ter amigos. Essa energia do medo, né, ela atrapalha você não só dentro do campo dos relacionamentos, vai atrapalhar a chegada de que novas coisas possam estar se materializando na sua vida, seja de área emocional e pode ser inclusive para muitas pessoas na área material, porque quando a gente não tá aberto, a gente não se sente aberto, né, a viver, a estar se abrindo para algo novo, na verdade a gente fecha as portas para que tudo novo chegue pra gente de alguma forma, não só dentro da área emocional, as portas estão fechadas, eu não me abro, eu não possibilito isso, né, essa abertura, então eu fecho os meus caminhos de alguma forma. Então o seu medo vem fechando os seus caminhos, eu vou dizer isso, tá? Vai fechar os seus caminhos, as possibilidades de coisas novas estarem se materializando na sua vida, né? Seja para a área afetiva, seja para a área material, que eu vou dizer dinheiro, tá? Assim, mais uma coisa mais próspera, tá bom? Para vocês. Para algumas pessoas, inclusive,
vocês trazem obstáculos, tá? Eu vou falar isso. Até para algumas pessoas, o medo de ser traída. Começou uma relação. O medo faz com que essa relação não permaneça, né? Porque você acaba, de alguma forma, a sua confusão emocional, você acaba trazendo turbulências para dentro do relacionamento. A desconfiança, né, de ser traída novamente, o medo, você acaba trazendo brigas, turbulências, confusões, né, para dentro do relacionamento, tá bom? Então, para algumas pessoas tem isso também. E aí acaba que aquilo que podia ser duradouro acaba não durando muito tempo na sua vida. Tá? Então, aqui a energia é exatamente essa: se abrir a novas possibilidades, estar aberto e afastar esses medos e essa confusão emocional. Porque aqui é a confusão emocional, como eu disse pra vocês, né? Isso tá tão oculto que nem vocês conseguem enxergar. Então, aquilo que atrapalha a mente de vocês, os medos, é afastar. A energia que você precisa trabalhar aqui é vencer os medos. De alguma forma, você vai ter que vencer esses medos na sua vida, tá? Pra tá conseguindo se abrir. E tá trabalhando isso, tá? Essa possibilidade de estar se abrindo para as novidades e para as coisas novas, tá bom? Quem ou o que pode estar sugando a minha energia? A sua cabeça. Né, mulher? Sim. Para algumas pessoas, aqui eu vou falar, uma energia feminina. Para algumas pessoas, por incrível que possa parecer. Para algumas pessoas, eu vou dizer que pode ser a energia da mãe. Isso me veio aqui. Para algumas pessoas pode ser a mãe, tá? Que pode trazer muita confusão, no sentido do que, sabe? Eu vou lá e me abro com a minha mãe. E, isso daqui já aconteceu na minha vida, né? Eu tenho medo. Ou isso, eu vou falar isso, mas essa energia materna, por não querer te ver sofrer de alguma forma, pode querer ajudar e, na verdade, atrapalhar mais, te confundindo mais a sua mente e te deixando mais confusa ainda. Para algumas pessoas pode ser energia da mãe, tá? A energia materna. Aqui para algumas pessoas. Para outras pessoas, aqui, se você é homem, tá? Se você é homem, aqui no caso, homens que já foram traídos, tá? Se você é homem. Então aqui a sua cabeça fica muito confusa em estar se abrindo, né? A essas novidades, essas possibilidades. Aí diante a uma figura feminina, né? Eu vou dizer assim, ou a novas possibilidades dentro dessa área, ou se não é feminina, ou enfim, mesmo que seja, né? Aí, uma figura masculina, enfim, mas se for uma figura masculina, você é homem, uma figura masculina, essa pessoa, ela tem uma energia mais feminina, tá? Então, assim, é uma pessoa, eu vou falar, mais emocionada, carrega mais essa área, essa energia feminina. Talvez você carregue mais a energia masculina, tá bom? E aqui o que acaba sugando a sua energia é a sua própria cabeça, né? A sua cabeça acaba atrapalhando essas novidades, né? Que essas novidades se concretizem na sua vida. Ou que essa união, um exemplo. Aqui são pessoas que podem, inclusive, terem medo de situações passageiras, entendeu? Na vida de vocês, situações passageiras. Então, aqui podem ser pessoas que gostem de relacionamentos mais afetivos, mais duradouros. Para algumas pessoas podem ser. E vocês não estão muito abertos, na realidade, a viverem algo muito, assim, passageiro. Só que, assim, é complicado, né? Se a gente não se abrir para essas novas possibilidades, como é que isso pode se tornar algo mais concreto? Tudo na vida é uma novidade, as coisas começam aos poucos, né? As coisas vão se estruturar conforme o tempo. Então, você precisa estar aberto, né, a viver essa nova situação que vai chegar na sua vida, essa novidade, né? Eu vou falar assim, né? Aqui, que vai estar chegando para vocês. Principalmente aqui dentro dessa área sentimental, eu falo muito, tá? Com relação a isso. Para que as coisas possam estar se estruturando melhor lá pra frente, né? Porque tudo começa como algo novo e pode, né, assim, eu vou falar assim, descompromissado, né? Assim, mais descompromissado, né? Para algumas pessoas, tá bom? Só que exatamente a sua cabeça, essas confusões na sua cabeça, né?
essas confusões, essa tormenta na sua cabeça. Aqui é o medo de que as coisas aconteçam de novo, né? Então, aqui é o medo de novo. É o medo que isso se repita. Então, você acaba se fechando para as novidades. Isso tá sugando a sua energia. Porque a sua cabeça não para de funcionar nem um minuto. Você quer viver algo novo até. Existe um desejo muito grande aqui, né? De estar se apaixonando, de estar vivendo novamente. Só que a sua cabeça suga tanto a sua energia que você acaba não conseguindo concretizar isso novo na sua vida. Aqui são pessoas que, inclusive, podem viver muito do platonismo, né? Ficar mais naquela situação de... Ou para algumas pessoas acabam dando mais chances a viver algo passageiro com medo de estar estabilizando algo. Para algumas pessoas pode ser isso também, né? Porque assim, quando eu não crio laços, né? Na sua cabeça você tem menos tendência a sofrer. Tá bom? Para algumas pessoas é isso aqui. Tá? A sua cabeça suga totalmente a sua energia. Né? E se abrir para as nossas novas possibilidades, tá? Em relação a isso aqui. Aqui tem muita energia feminina, né? Muita parte emocional. Para algumas pessoas, essa questão da mãe, tá? Que eu disse aqui, tá? Ah, Thaís, mas minha mãe ainda atrapalha. Não por mal, não por mal. Mas podem ser que ela tenha exatamente esse medo de te ver sofrendo novamente. E aí, o que que acontece? Pode te atormentar com coisas ou alimentar os seus medos, né? E acabar achando que isso, tipo assim, de alguma forma ela gera isso em você. Como se isso fosse acontecer de novo. Né? Entendeu? Como limpar, né? Ou transmutar essa energia. Vamos lá. As de espadas, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, aqui é enfrentar a verdade, tá? Aqui é enfrentar a verdade, tá? Para a maioria das pessoas aqui. Reconhecer essa verdade, porque que nem eu disse, é enxergar, ou melhor, enxergar essa verdade, porque aqui, eu disse pra vocês, tá oculto, nem vocês mesmos estão conseguindo enxergar essa situação, né? Então, aqui, é encarar essa verdade. Aqui, tá bom? Encarar essa verdade. Ou tentar reconhecer isso. Enxergar essa verdade. Melhor eu vou estar falando, tá bom? Aqui para a maioria das pessoas. Aqui, seguir, eu não vou deixar de falar isso. Seguir, saber seguir a intuição de vocês, tá? Não crie paranoias. Saiba entender o que é intuição e seguir essa situação, essa intuição de uma forma verdadeira, tá? Inclusive, aqui. Tá se abrindo, tá? Até que eu disse aqui, né? A energia que precisa ser trabalhada, essa energia está se abrindo, esses novos potenciais, né? A essa nova... A esses novos... Aqui fala muito de novos inícios. Então, tá se abrindo para esses novos inícios, tá? Na vida de vocês aqui. É isso daqui que eu vou estar falando. Aqui eu vi uma outra coisa. O que era? Seguir a intuição, né? Que a gente fala... Ah, lembrei. Aqui, eu vou falar isso, tá? Porque isso me veio aqui. Sabe quando a gente confunde fidelidade? Não é nem confundir. Mas sabe quando a gente acaba servindo demais as pessoas e a gente esquece da gente? A gente olha mais pelo outro e a gente esquece da gente. Então, a gente acaba dando ao outro aquilo que ele quer, tá? Então, aprenda a não dar o outro, ou só olhar para o outro. Aqui é um olhar para você. Aqui você busca muito a fidelidade. Aqui para você essa fidelidade é algo muito extrema. Porém, aqui são pessoas que não são fiéis a si mesmas, né? Tem muito essa tendência aqui, tá? A servirem os outros, né? E vocês também querem ser servidas. Sabe aquela situação assim, tá? Só que assim, quando eu deixo de servir a mim e quando eu deixo de ser leal a mim, né? Eu acabo atraindo essa energia de que os outros também não sejam leais a mim. Então aqui é muito importante que você seja leal a você e aprenda a servir primeiro a si, para depois servir os outros. Tá? Aqui tem esse excesso de... Tem aquela palavra Ai, não vou saber falar, essa palavra é muito difícil.
Eu não vou saber falar agora, né? Mas quando eu sirvo demais os outros, sabe? E acabo deixando de ser leal a mim mesmo, tá bom? Então aqui é enxergar essa verdade, esse medo que você tem, porque é esse medo que atrapalha, né? Os novos potenciais para sua vida, tá bom? Aqui vocês são pessoas intuitivas, bastante intuitivas, mas é saber seguir essa intuição, porque isso também pode ser paranoia da mente, né? Então é aprender a se ouvir, tá? Aqui é aprender a se ouvir, dar vazão, né? Eu vou falar assim, essas ideias, mas de uma forma real, de uma forma mais concreta, tá? Não achar pelo em ovo. Para algumas pessoas tem muito essa questão. Para algumas pessoas pode trazer essa energia da indecisão, exatamente esses medos, né? E você ter se tornado uma pessoa indecisa, tá bom? Aqui é materializar que essas coisas novas possam estar chegando na sua vida, tá? Então é enfrentar essas verdades, se abrir para esse novo e deixar que esses novos inícios, né? Que essas coisas possam estar se materializando na vida de vocês. Aqui é seguir, tá? Somente aqui, ó. Me dá muito essa energia de homem. Incrível que possa parecer. Aqui você pode ser um homem, tá? Então aqui é você se voltar, tá? Para essa verdade, para essa luz, buscar essa luz, deixar que as coisas se concretizem na sua vida. Aqui eu diria muito para você ter mais confiança em si. Aqui são pessoas que não podem ser muito confiantes, tá? Não terem muita confiança em si mesmo. São pessoas que, como é que eu posso falar, menina? Não confiam no próprio taco, tá? Então, aprenda a ter confiança. Seja mais confiante em si, nos seus potenciais, tá bom? E principalmente no poder que você pode ter, na determinação. Aqui você vai ter que... Eu até vou falar um pouco isso, tá? Ter um pouco de determinação para estar vencendo esses medos, tá? Mas você é capaz. Você tem força para estar vencendo esses medos, tá bom? Aqui, inclusive, pode ser homens que se achem... imaturos diante da parte de relacionamento, exatamente por não estarem conseguindo viver relacionamentos, né? Vou dizer isso. Mas aqui é porque você tem medo. Para algumas pessoas, se você não viveu, pode ter visto a mãe sendo traída, né? Pode ter visto a figura materna sofrer. Se você é mulher também, tá? Aqui para ambos os casos, tá bom? Também pode ser isso, né? Que também pode ser. E você tem medo de estar vivendo essa mesma situação na sua vida, né? Pode ser isso aqui, né? E aqui, eu vou falar mais, é um momento de... Aqui tem um potencial muito grande de novas possibilidades estarem se abrindo pra você. Mas aqui você precisa afastar esse medo da sua cabeça, porque senão isso daí vai trazer... como é que eu posso falar? Não vai nem trazer. Não vai trazer. Na verdade, a tendência aqui é que as coisas continuem muito conflituosas e as coisas não se abram, tá? Não se abram. Então, vai continuar... Por exemplo, tô saindo com crush, eu tô falando com alguém, as coisas não conseguem se materializar. Esse medo vai fazer com que as coisas não saiam. Vai continuar nessa mesma confusão, tá? Enquanto você não afastar esse medo, porque aqui existe o medo de sofrer, né? Existe o medo de sofrer. Vamos lá. Seu caminho é de muita luta e trabalho. Precisa vencer obstáculos de todas as idades. Precisa vencer obstáculos de todas as idades. Mas seu sangue é de guerreiro e sua batalha lhe trará felicidades. A lua. Aí eu falo. A lua. Você gosta muito dela. E ela também atrai. E ela também te atrai. Apesar de muitas vezes você nem notá-la. Existem outras coisas e pessoas que você também não dá a devida atenção. Mas ainda está na hora de consertar isso. Vá em frente. Lembra que eu disse que deve ter algo aí, alguém que tá conversando, tem alguma coisa, ó. A lua. Você gosta muito dela e ela também te atrai, apesar de muitas vezes você nem notá-la. É alguém que tá perto e você não tá notando. Ó, presta atenção. Existem outras coisas e pessoas que você também não dá a devida atenção,
Mas ainda está na hora de consertar isso. Vai em frente. Eita, então vai lá que tem alguém. Olha, homem, tudo veio todo carinhoso hoje, querendo falar de amor. Mas é o medo, né? E quando a gente fala do medo, aqui a gente entra numa parte afetiva, né? Aqui é tentando mostrar que esse medo é da traição. Né? Quando a gente sofre, né, uma decepção, né, a gente fica com medo, né, de estar sofrendo de novo. Essa é a realidade, a gente tem medo, né, de ser traído, de ser enganado, enfim, existe muito isso, né, na nossa vida. E aí, o que que acontece? O medo, por incrível que possa parecer, por mais que a gente ache que não, esse medo acaba atrapalhando o nosso caminho, atrapalhando a nossa vida, tá? E que nem o jogo mesmo falou, impossibilitando, né, que essas novas possibilidades venham se materializando na nossa vida. Aqui eu senti muito que essa questão do medo, né? Aqui, eu nem lembro da primeira opção, gente, eu não lembro muito o que eu falei ali da primeira opção. Ali na primeira opção eram as emoções, né? Aqui tá muito ligado às emoções. E realmente, gente, as nossas emoções, quando elas não são bem trabalhadas, elas têm um potencial muito grande de estarem atrapalhando a nossa vida. Tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente não tem leitura, mas eu vou vir com uma aula. Aí vamos falar aí, o vídeo da semana que vem é uma aula que eu vou estar trazendo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Fica a minha homenagem aos pretos velhos, né? E aí ao povo, né, do Cruzeiro, né? Como a gente fala, abre a porta do Cruzeiro, né? Deixa as almas trabalhar, né? Aí o povo das almas, né? Espero que eles também tenham gostado dessa homenagem. Aí fica todo o meu carinho, todo o meu reconhecimento a essa linha que é tão importante, né? E a nossa ancestralidade, e a minha ancestralidade, né? Adorei as almas, né? Que assim seja. Salve suas forças, povo das almas, os pretos velhos. Salve as suas forças. Op, tchau, oriô, laroie. Beijo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.